meio... né? E acabou de clicar. Não tem problema, não tem problema. Então, gente, eu vou colocar aqui o material e aí a gente vai ver aí, começando a ver a estrutura de uma redação, que inclusive nós já demos início, né, nas nossas aulas, algumas aulas anteriores, eu já comecei a falar sobre isso, mas assim, eu acho importante vocês, eu tenho certeza que vocês estão escrevendo, estão levando provavelmente para o professor de vocês, né, na escola. Para mim, teria que ser dessa maneira, né? Vocês fazem, a Isabela faz essa coleta, né, desse material, vocês enviam para ela, e ela vai arrumar e vai chegar até mim. Eu vou corrigir e vou entregar aí no tempo estipulado que a Isabela me der, tá bom? Então, vamos lá. Para a aula de hoje, eu separei um material bacana aqui, que são algumas dicas, e depois, né, posteriormente, eu trouxe para vocês, lá embaixo tem uma redação, tá? Tá todo mundo vendo aí? Visualizando bem? Direitinho? Sinaliza aí para mim, galera. Dá um joinha. Valeu, Jonathan, valeu, Gabriela. Então, gente, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, inicialmente, eu trouxe dicas que talvez muitos de vocês, acredito que boa parte saiba, outros, né, nem tanto, ou se esquecem, mas eu acho importante a gente ter esse amparo na hora que a gente vai estudar. Por quê? Porque você tem ciência dessas informações aqui, você ter ciência dessas informações facilita muito o seu estudo, né? E detalhe, agiliza o seu estudo, porque você está levando em conta todas essas considerações aqui, ó. Primeiramente, as provas vão ser aplicadas nos dia 1º e dia 2 de agosto. Isso aí é um fato, vocês já sabem, né? Sabem também que no primeiro dia, né, o dia 1º, vocês farão a prova de matemática e inglês. Então, são 20 questões aí de cada uma. No segundo dia, dia 2, vocês farão aí um pouquinho mais. Vocês têm uma duração aí de 5 horas, se eu não me engano, de prova. Então, é um tempo legal, hábil, né, suficiente para vocês conseguirem fazer a prova e a redação aí do segundo dia com toda a tranquilidade. No segundo dia, vocês têm português, estudos sociais e redação, tá? Estudos sociais envolvendo aí, né, geografia, história, química, né, física, enfim. Essas matérias aí que vocês já conhecem, que na verdade são todas, né? Vamos botar assim. Bom, agora eu trouxe uma dica aqui, que eu acho importante, volta e meia, vocês consultarem o site da Marinha. Por quê? Tem essa informação aqui, é importante que os candidatos leiam atentamente o edital. Então, quando vocês fizeram lá a inscrição de vocês, foi importante, naquele momento, vocês terem lido. Se isso não aconteceu, né, de vocês não terem lido, ou não leu tudo bem, não tem problema, mas agora é o momento, né? Dá uma olhadinha lá depois, que terminar a aula, ou amanhã, mas dê uma olhadinha assim, o mais rápido possível. Por quê? Lá no edital, você vai ter informação assim, importantíssima, que você precisa saber para o dia da prova, né? Você não ter aí muita dificuldade, ou até mesmo levar um documento que não sirva, e chegar lá você até se atrasar para entrar para a sala de aula e fazer a prova. Então, né, para isso acontecer com tranquilidade, né, para a coisa fluir, vocês têm que ter todas essas orientações que estão lá no edital em mente. No dia da prova, não esqueça o documento oficial de identificação. Esse documento é em forma física, né? Então, a identidade, vocês têm que levar aí em forma física. Como fotografia, na qual possa ser reconhecido, a assinatura e dentro da validade. Isso é que é mais importante também, tá, gente? Por exemplo, professora, mas a minha identidade já passou da validade. Então, você vai ter um certo problema na hora de entregar o seu documento e assinar a sua ficha, né, de inscrição, que você fez a inscrição para você entrar na sala de aula e fazer a prova. Por quê? Porque eles vão ter esse critério de olhar o prazo de validade da sua identidade.
Então, se houver ali, né, uma identidade vencida, aí você vai ter que recorrer a outro fiscal, né, aí você vai ter que assinar um outro documento. Isso não significa que você não vai fazer a prova, tá? Você vai fazer a prova, mas vai levar um tempinho a mais. Por quê? Porque ele vai ter que buscar outro fiscal para validar essa prova sua. Para que você possa entrar e fazer a prova, você vai ter que assinar um outro documento validando isso, né? Visto que a sua identidade já venceu, né? Está com prazo vencido. Mas, de qualquer maneira, não se preocupe que vocês vão fazer a prova de qualquer maneira, tá? Só tem que ter esse cuidado. Quem quiser já ir providenciando, mas eu acho que a essa altura também, né? Não sei se dá tempo, né? Nós temos aí, hoje é dia 14, talvez dê tempo sim, não sei. Mas fiquem atentos a isso, tá? Se estiver fora da validade, vocês já sabem que chegando lá, vocês não vão deixar de fazer a prova, mas vocês vai ter que ter um trabalhinho a mais. Ou seja, procurar um outro fiscal, né, a não ser aquele que fica na sala de aula. Ele vai ter que providenciar um documento para você assinar, validando a sua prova, tá? De que você está ali presencialmente para fazer a prova, beleza? Então, fiquem atentos aí, isso é importantíssimo. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês, né? Embora vocês já tenham, já saibam como é que se divide essas provas aí entre os dias 1º e dia 2, como é que elas se dividem? São 20 questões, desculpa a bolinha aqui, porque ela ficou, né, meio pequenininha aqui, aí ficou, a letrinha caiu, desceu, né? Mas, ó, consertei, viu? Maravilha? Consertei. Então, vocês terão 20 questões no primeiro dia de matemática, 20 questões de inglês. Então, somando aí 40 questões, beleza? Ainda não bate aí. Na verdade, 40 não bate a metade do total de questões, né? Só no primeiro dia, 40 questões. Beleza. Já no segundo dia, vocês têm mais 20 questões de português, né? 20 questõezinhas aí de português, 18 questões de ciências e 12 questões de estudos sociais, entre geografia e história, vocês têm 12 questões aí divididas, tá? E a redação. Então, se vocês dividirem aí, ó, no segundo dia, vocês têm um pouquinho mais. 20 com 12, mais 18, dá quanto, gente? 20, 30, 40, 50, né? 50 questões, é isso? Isso aí, 50 questões. Beleza. No dia anterior, né, no dia 1º, você teve 40. E no dia 2, mais 50 questões, mais a redação. Então, é um tempinho que vocês têm que trabalhar esse tempo. Trabalhar muito bem. São 5 horas de prova, então são 5 horas que vocês têm que se dedicar exclusivamente, sem distração, a responder a essas questões, tá? Mas, para isso, você tem que ter muita calma, muita cautela também, e não perder muito tempo com as questões. Ah, não sabe essa aqui? Passa para outra. Depois você marca ela, evidentemente, né? Você vai marcar, e depois você volta nela. Ah, essa aqui está difícil? Percebeu que está começando a perder muito tempo naquela questão? Vai para outra. Marca ela também. Por quê? É muito mais fácil você dar conta de um caderno, né, de questões em que você já saiba fazer, né, que você já responde de imediato. Poxa, leu lá o comando enunciativo, leu as alternativas. Passa, essa aqui eu sei. Pronto, marcou, bonitinho. Depois você vai voltando às questões que você teve um pouco mais de dificuldade, que você sentiu dificuldade. Então, olha o tempo, sempre cronometrando o tempo, né? Para você poder responder todas as questões em tempo hábil, tá, gente? Então, no segundo dia, é um pouquinho mais, é um teste de resistência, né? Um teste de resistência física e mental? Sim, mas é para isso mesmo, né? As bancas fazem esse tipo de prova, né, com bastante questões,
mais redação, como de forma proposital mesmo, para testar o nível de resistência do candidato. Então, se aquele candidato, eu não aguento mais, sai respondendo de qualquer jeito, olha, né, é menos um. Possivelmente é um candidato, menos um candidato em potencial. Então, se a gente for pensar nisso, pensa na resistência, pensa no tempo, cronometra todo o tempo que vocês têm para responder as questões, porque, né, o tempo passa muito rápido. Você está ali lendo, né, absorto ali, completamente absorto na questão, na leitura, o tempo está passando e você não está percebendo, né? É claro, evidente que eles vão lá sinalizando o tempo, né, para você não se perder. Mas você tem que fazer o seu tempo, para que você possa responder a todas as questões sem correria, sem pressa, sem responder de qualquer maneira, é melhor nem responder, né? Passa para outra, responde uma que você sabe, depois você volta àquela que você teve dificuldade. Tá bom, gente? É assim que se responde as questões aí de concurso, né, de ingresso em escolas, seja escola naval, escola técnica, enfim. É dessa maneira, né? É um teste de resistência mesmo. É igual o Enem, né? O Enem também é um teste de resistência. Você vai lá, você sai de lá cansado, com a mente cansada, mas se você tem um propósito que é passar nessa prova, você tem que chegar lá e saber que o seu tempo são 5 horas para você dar conta ali de todas essas questões. 20 de português, 18 de ciências, né? E aí, quando a gente fala em ciências, né, envolve biologia, envolve química, enfim. E 12 questões aí envolvendo os estudos sociais, geografia, história. Beleza, gente? Depois você tem a redação. Bem, como professora de português e professora também de redação, eu recomendo que, antes de vocês começarem a responder as questões no segundo dia, deem uma olhada no tema da redação. Por que eu falo isso? Porque enquanto você está fazendo as questões, algumas ideias vão surgindo. E isso não vai atrapalhar o fato de você estar respondendo português, ciências, estudos sociais. Isso não vai atrapalhar. Você já vai pensando em algum repertório, você já vai pensando em uma forma de iniciar uma redação, mas isso tudo com muita cautela, tá? É bom que vocês olhem o tema antes de começar a prova, tá bom? Bom, e aí eu trouxe algumas dicas, assim, importantes, que eu considero, assim, para mim seria importantíssimo se eu fosse fazer uma prova como essa, né? Bem, a prova do Colégio Naval exige um domínio sólido das disciplinas do ensino fundamental, com grande peso para a matemática e língua portuguesa. Por quê? Porque você já passou por uma etapa, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, a banca pressupõe o seguinte, você tem um certo, né, caminho aí, né? Você tem uma certa jornada aí do fundamental, né? Você conhece, tem algum conhecimento de língua portuguesa e matemática. Evidentemente que você está estudando, né, além da escola, né, além do tempo que você passa ali na sua escola estudando, você tem o seu curso, você tem um preparatório militar. Então, gente, e detalhe, não só a sua escola e o curso preparatório, você também tem que estudar em casa. Isso eu sempre falei para vocês e falo. Não deixem de estudar, nunca, nunca em casa. Por quê? É estudando em casa que você vai perceber o seu grau de conhecimento. Porque na escola você faz aqueles conteúdos, né, que o professor determina, o professor coloca lá, naquela grade. Lá no preparatório você tem uma aula bacana, é um determinado assunto, às vezes até um assunto que você não viu ainda, ou não viu completamente, então lá você esmiuça melhor aquilo. Mas, assim, o seu estudo particular, esse é de grande importância. E sabe como que a gente estuda? A gente faz questões de provas anteriores, a gente busca, não soube fazer aquela ali, você está tentando responder.
questões de provas anteriores. Não soube responder ou respondeu errado, depois você vai olhar o gabarito. Poxa, eu errei essa aqui. Vai pesquisar por que você errou. Por que não é aquela resposta que você achou que era. Então, vai pesquisar. Só assim você vai aprender. E assim você vai somando conhecimento. Tá? Sobre a redação. O tema da redação do Colégio Naval costuma estar ligado a assuntos navais. Né? Não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra. Se você disser assim, mas todo assunto, toda redação, todo ano verte para esse, para esse lado, né, de assuntos navais ou a Marinha do Brasil, não. Mas, recorrentemente, volta e meia, eles lançam um tema de redação voltado aí para assuntos navais, né? Então, olha, leia, portanto, com frequência, a Agência Marinha de Notícias para se manter atualizado. Por quê, gente? Lá nesse site, né, nessa agência desse site, eles têm ali informações atualíssimas, muito boas. Eu pesquisei durante uns dias e eu fui vendo assim, volta e meia eles colocam um assunto interessante lá. Então, você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Porque se eles colocam um assunto ligado à área naval, você já está atualizadíssimo. Né? Você está pesquisando lá, vem um assunto novo naquela agência, vem uma notícia interessante, você está atualizado. Então, caso caia, você pode, inclusive, utilizar como repertório. Tá? Por quê? Porque é uma notícia da Agência Marinha. Né? Então, fiquem ligados a isso e fiquem, volta e meia, abrindo lá o site da Marinha do Brasil. Beleza, gente? É só uma dica e, diga-se de passagem, eu acho uma boa dica, tá? Não sei se vocês consideram, mas eu sim. Eu acho que como professora, que a gente pesquisa, a gente está sempre buscando informação nova, assim, não só para adquirir conhecimento, mas também para servir na nossa redação, como repertório, como exemplificação, né? E se cai um assunto que você já domina, porque você está em constante atenção àquilo ali, né? Frequentemente você está buscando aquela informação, não há surpresa, não vai ter surpresa, né? Você vai chegar no momento da sua redação e você vai saber o que falar. Então, essa é a dica aí importantíssima, tá? Bom, a redação, prestem bem atenção. Como é que a gente estrutura uma redação? Para a gente começar a fazer uma redação, na aula anterior, presencial, inclusive, né, quem estava em casa assistiu também e pôde ver que eu trouxe para vocês essa estrutura da redação do Colégio Naval. Ela é bem parecida com a estrutura da redação do Enem. Ela só não avalia, né, a redação aqui do pré-militar, ela só não avalia as competências, né, competência 1, competência 2, 3, 4 e 5, como o Enem faz. Mas o gênero é o mesmo, por quê? A redação é do tipo dissertativo argumentativo, então o gênero que você tem ali é o mesmo que o Enem cobra, tá? Não tem diferença nenhuma. E o que é um gênero dissertativo argumentativo? É aquele em que você vai expor uma tese, né? Ou seja, o seu ponto de vista, e que você depois tem que defender esse ponto de vista. Você não vai jogar lá o seu ponto de vista e começar outro parágrafo, por exemplo? Óbvio que não. Você vai colocar o seu ponto de vista, o que você acha sobre aquele determinado tema, mas de maneira impessoal, evidentemente, estamos falando aqui, né, de verbos impessoais. E o que você vai fazer? Depois, logo em seguida, ato contínuo, discutir. Você colocou o argumento, colocou a sua tese? Discuta-o. Você precisa discutir aquele assunto. Até porque, assim como o Enem, a banca do militar, eles vão analisar se você realmente conhece aquele assunto pelos seus argumentos. Ou se você está simplesmente jogando frases soltas, sem consistência, né, sem aprofundamento. Isso não pode, gente. Então, por isso que eu sempre disse a vocês,
tanto na aula presencial quanto aqui, ó. Eu sempre digo a vocês, leiam, assistam a telejornais, assistam. Eu sei que às vezes vocês, poxa, mas é tão chato. Então, gente, é um mal necessário no momento, né? Que, na verdade, de mal não tem nada. Pelo contrário, né? É importantíssimo que você está adquirindo ali conhecimento. Mas é uma ação que você, é uma iniciativa que você tem, que lá na frente, aquilo ali você vai ter o retorno, que é o quê? Você vai fazer uma boa prova, você vai ter argumentos para você debater, discutir nessa redação, tá? Então, você vai utilizar argumentos consistentes, não é qualquer argumento, né, raso, superficial, né, como se fosse assim, ó, na superfície, na superfície da água, ou seja, não tem, sabe? E aí, não tem mais do que isso? Você só sabe isso? E se aprofundar um pouco mais, como é que fica? Então, você tem que saber argumentar bacana, né, de forma aprofundada, e o leitor da sua redação vai falar assim, opa, ele conhece o assunto. Por mais novinho que ele seja, né, mas demonstrou que ele lê bastante, ele conhece bastante assunto, ele tem um bom repertório, então ele sabe argumentar, tá? Então, aquela redação em que você narra uma história, olha, esquece, mas esquece mesmo. Isso não entra, está fora de cogitação. Você narrar uma história ali, né? Fazer uma narrativa. Esquece. O gênero aqui é dissertativo argumentativo. Ou seja, você vai dissertar argumentando, né? Criando seu próprio ponto de vista, né? Defendendo o seu ponto de vista aí por meio de bons argumentos. Ok? Então, nessa estrutura da redação, a gente tem o seguinte. Na introdução, que a gente tem apenas um parágrafo. Mas, Alzira, quantas linhas eu devo fazer na introdução? Tá, não há uma regra. Você tem que fazer tantas linhas. 5 linhas. Não. Você pode fazer 6, né? Você pode fazer 4. 4 eu acho complicado, né? Visto o tamanho da folha, né, de redação, que é a folha oficial de redação, 4 linhas eu acho pouco para uma introdução. Mas, né, se você for conseguir ser bastante conciso, mas eu não recomendo. Eu acho que 5, 6 linhas aí está excelente. Por quê? A gente, nessa introdução, vocês têm que discutir a apresentação do tema, logo na primeira linha. Depois você vai contextualizar. Como assim contextualizar? Você vai trazer um repertório, você vai trazer uma exemplificação. Você vai trazer algo do mundo real, do externo, né, do universo externo, para contextualizar com o seu tema. E aí depois você vai fazer o quê? Trazer a sua tese. Nada mais justo do que, primeiramente, você trazer uma exemplificação, uma alusão, né? Seja qualquer tipo de alusão que você faça, né, do mundo externo, para poder concordar com o seu argumento que você vai discutir. Concordar com o tema, primeiramente, e com o argumento que você vai trazer. Então, olha aí, ó, depois da contextualização, você vai trazer a sua opinião de maneira impessoal, que é a tese. Pronto. Você já fechou a sua introdução. Já fechou. E eu ainda indico mais, né? Eu vou trazer aqui uma redação e vocês vão ver como é que funciona isso na prática, para vocês daqui para frente, ó, até a última semana da prova, vocês estarem aí exercitando isso, tá? Dessa maneira. Então, por exemplo, vocês precisam, na estrutura da redação da área militar, você precisa colocar, por exemplo, título, né? Inclusive, eu já até havia dito isso para vocês. Você precisa de um título. Diferente do Enem, que não exige título, a redação do Colégio Naval exige sim, tá? Então, deixa o título para o final, porque muitas vezes você faz uma redação, uma boa redação, e aí depois que você leu a sua redação no final, né, leu o seu texto,
aí você encontra um título muito bacana. Você pode até colocar um título a lápis, né, na sua folha de rascunho. E, posteriormente, no final da sua redação, você pode até mudar o seu título. Mas sempre, amarrando o título ao tema e ao contexto ali que você colocou na sua redação. Tá? Tem que ter tudo a ver, tem que ser coerente, evidentemente, né? Mas ninguém faz diferente, né? Porque o que, Jonathan? O Jonathan perguntou aqui, por que o Enem não exige título? Porque o Enem, Jonathan, ele não exige título, porque o mais importante para o Enem é o seu argumento. É o seu argumento. Se você soube argumentar, você trouxe do universo externo, né, lá de fora, um repertório, né, para encaixar no seu tema e na sua discussão ali, o título é o de menos. Então, eles não têm essa preocupação com o título, não vai agregar. O que vai agregar, o que vai fazer a sua nota levantar, né, ser alta ou baixa, você perder ponto ou ganhar ponto, é a sua argumentação, tá? O seu título não vai interferir em nada. Por isso que ele não exige. Já a redação do Colégio Naval exige sim. Tá? Talvez seja porque, acredito eu, que também seja o fato. O primeiro é porque, para o Enem, o mais importante ali é o seu argumento, né? É o alicerce, é a base de toda redação, é o argumento. Mas um outro motivo que, creio eu, né, isso já é um pensamento meu, né, uma opinião minha, talvez seja porque o Enem seja uma prova para nível superior, né, para você entrar numa universidade. Já a área militar, o Colégio Naval, outro colégio qualquer, é de nível médio, então talvez eles não tenham essa preocupação toda aí. Beleza? Esse aí é talvez um segundo motivo. Tá? Mas o primeiro é exatamente isso que eu falei. Bom, e aí, então, deu a entender, né? Na introdução, você tem um parágrafo ali entre 5, 6 linhas, que você vai apresentar o tema logo de cara, né? No iniciozinho da introdução, você vai buscar alguma coisa para contextualizar com o tema, né? E depois você vai imediatamente, ato contínuo, na segunda, terceira linha, no máximo ali, você já vai trazer a sua tese, a sua opinião de maneira impessoal. Ou seja, os verbos sempre têm que estar na sua forma impessoal, tá? Ou seja, aquele verbo que não pode ser conjugado. Terceira pessoa do singular, né? Você pode trazer um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser. Pronto. Então, você não tem ali nenhum sujeito, né? A opinião é uma opinião sua, mas é uma opinião que você pode... como é que eu posso dizer? Você pode compartilhar essa opinião sem que seja se direcionando a você mesmo. Por exemplo, acho que... Isso é horrível, gente. Isso não cabe em lugar nenhum, né? Muito menos em gênero dissertativo argumentativo. Jamais. Talvez numa narrativa você possa utilizar aí. Você pode utilizar o verbo aí na primeira pessoa, na segunda, na terceira pessoa do plural ou na primeira pessoa do singular. Mas no Enem e nas áreas militares, né, como Colégio Naval e entre outros, é sempre o verbo na sua forma impessoal, né? Ou seja, terceira pessoa do singular, acrescido da partícula ser, ou a própria terceira pessoa do singular mesmo, sem partícula. Não tem problema nenhum, tá bom? Sem a partícula ser. Eu gosto de utilizar a partícula ser, né? Porque ela traz aí a ideia de indeterminação. Eu não sei qual é o sujeito. Por quê? Eu trouxe uma forma impessoal de dissertar, né? Bom, e aí depois dessa introdução de 5, 6 linhas mais ou menos, aí você tem o desenvolvimento 2. O desenvolvimento. São 2 parágrafos de desenvolvimento. Você tem o primeiro desenvolvimento, né, que é o argumento 1,
Aí, nesse aqui, você tem... O que tem que ter aqui nesse desenvolvimento 1? Repertório e tese também. Ou seja, mais uma vez, você vai fazer o que você fez na introdução. Você vai trazer um repertório para encaixar na sua tese, no seu ponto de vista, tá? Na sua discussão. Depois você tem, ainda no desenvolvimento, né? São 2 parágrafos. Primeiro parágrafo, repertório mais tese. Segundo parágrafo, que pertence ao segundo argumento, repertório mais tese. Então, gente, é uma estrutura simples, é um passo a passo, né? Tanto o Enem como outras bancas, né, inclusive de área militar, não foge à regra. Por quê? Porque eles querem ler o seu argumento. Eles querem saber como você pensa e o que você pensa a respeito daquele tema. E qual o conhecimento que você tem acerca daquele tema. Então, você trouxe de fora, por exemplo, uma referência histórica. Ótimo! Percebe ali que você tem conhecimento da história, né? Em algum momento da história, você trouxe ali um contexto histórico para encaixar na sua tese. Perfeito! Você gosta de filosofia? Ok, também é um repertório ótimo, excelente para encaixar na sua tese. Então, você conhece lá os grandes filósofos, né? Conhece toda a teoria, ou algumas teorias, né, dos quais você tem afinidade, tem conhecimento e utiliza volta e meia aí nos seus textos, ótimo, perfeito. Se encaixa na sua tese, maravilha, tá? Você pode também trazer nesses repertórios dados geográficos, né? Significa que você conhece determinado campo, né, de espacial, determinado espaço. Por exemplo, está falando do mar. O que você conhece do mar? Né? Profundidade, superfície, ambiente, né? Quando eu falo de ambiente, eu falo de tudo que você tem ali no mar, né, em termos de clima, de espécie, de vida. Então, é um conhecimento geográfico, né? Um conhecimento do espaço, né? De algum espaço. Você também, se você for um candidato que você lê muito, né? Você volta e meia pega um livro bacana para ler, você tem um bom repertório cultural. Que aí você tem livros, séries, filmes. Aí você pode me perguntar assim, mas professora, séries e filmes eu posso utilizar como repertório? Pode. No Enem, que isso é um critério um pouco mais, né, um pouco mais cuidadoso, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado ao utilizar uma série ou um filme na prova do Enem. Mas nas provas militares, não tem problema algum. Você pode utilizar séries, filmes, livros, à vontade mesmo, tá? Evidentemente que você não vai pegar uma série lá, sei lá, uma série lá da Ucrânia para trazer para cá e utilizar como repertório, né? Por quê? Porque não é do conhecimento de ninguém. Normalmente a gente utiliza um repertório que é do conhecimento geral, mesmo que a pessoa não conheça, mas ela já ouviu, houve ali uma intertextualidade, a pessoa já ouviu, ela sabe que tem aquele determinado filósofo, ela sabe que houve na história do Brasil um determinado contexto, né? Houve uma situação ali que você pode utilizar. Na área científica também, você conhece um especialista ou assistiu a uma entrevista de um especialista falando sobre um determinado vírus ou falando uma determinada doença, né? Cognitiva, mental ou até mesmo física, motora. Enfim, todo tipo de repertório é muito bem-vindo, tá? Todo tipo de repertório. Beleza? Mas, professora, e música? Então, né? Se vocês não me fizeram ainda essa pergunta, eu sei que vocês estão pensando nisso. Então, música, a gente tem que seguir um determinado critério. Vamos lá. É qualquer música que você pode utilizar como repertório?
Não é qualquer música, né? Você vai utilizar uma música clássica, uma música mais antiga, né? Nós temos aí bons cantores de MPB, né? Conhecidíssimos nacionalmente, e às vezes até mundialmente, que você pode utilizar, né? Você pode utilizar o MPB, você pode utilizar o samba, né? Tem vários estilos musicais aí que você pode utilizar, tá? Bom, e aí, esse é o desenvolvimento, tá? Ele é composto por 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, né, que é após a introdução, você tem, nesse primeiro parágrafo, que é o argumento 1, você tem que trazer ali repertório, tese. Lá no terceiro parágrafo, que a gente chama de segundo argumento, o que você vai trazer? Repertório e tese. Eu falo terceiro parágrafo porque eu estou contando também com a introdução, né? Então, é introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, se a gente for pensar aí, né, dessa maneira mais esmiuçada, a gente tem aí o repertório 2 como o terceiro parágrafo. Eu posso O quê? Como é que Cauã? O que você perguntou? Se você pode, deixa eu ler aqui. Eu posso contrastar uma vida de um autor com o seu livro? A vida de um autor com o seu livro, com o seu próprio livro? Então, mas vamos lá, Cauã. Você acha que um autor, ele reflete ali no livro, a não ser que seja uma biografia, né, uma autobiografia, só se for uma autobiografia, mas se não for uma autobiografia, você acha que ele reflete ali naquele livro a sua própria vida? Se não for uma autobiografia? Não. Entendeu? A literatura, gente, vocês têm que entender que ela é distanciada, ela é estancada da vida pessoal do autor, né? Da vida enquanto escritor, não tem nada a ver com aquela leitura, com aquela escrita. Agora, se ele fizer um livro, né, escrever um livro autobiográfico, aí obviamente que vai ser sobre ele, né, Cauã? Mas caso não seja uma autobiografia, não, você não tem como trazer ali uma comparação, um contraste entre autor e livro, tá? O que você pode fazer é entre um livro e outro. Aí você pode fazer, tá? Você pega 2 livros ali, os 2 falam sobre aquele tema, né? Que você está trabalhando. Ok, então você pode fazer um paralelo, você pode fazer uma comparação. Perfeito. Agora, o autor em si, não. Porque a leitura, a escrita daquele autor não reflete a sua própria vida. Exceto, né, salvo se for aí uma autobiografia. Beleza? Respondido? Conseguiu entender, Cauã? Bom, então, vamos lá. Beleza. Então, a gente já tem aí o desenvolvimento, né? Composto aí por 2 parágrafos. Tranquilo, gente? Agora, como é que funciona? Agora vem a conclusão. Como é que eu faço essa conclusão? Diferente do Enem, também, novamente aí, diferente do Enem, que cobra uma proposta de intervenção, né? Aqui no Colégio Militar, outras áreas militares, não cobra, tá? Não cobra uma proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de solução para aquela problemática. Não cobra. Porém, eu vejo que se você tem um direcionamento ali, né? Porque aquilo ali, quando eles trazem um tema, significa que aquele tema ali exige de nós uma solução. Mas, às vezes, você não precisa deixar isso claro na sua redação. Mas, se você pensar direitinho, como é que eu trabalho um tema e como é que eu dou conta dessa problemática? Como é que talvez seria uma solução para aquele problema, né? Depende do tema, ser resolvido, ou diminuir, erradicar totalmente. Como é que eu faço? Então, eu acho que esse direcionamento que você dá na conclusão, né? Como se deveria fazer para solucionar aquele problema, até para a sociedade, né? Respirar melhor, dependendo do tema, eu acho bacana, né?
Por quê? Ah, mas é claro que você não precisa, evidentemente, trazer todos aqueles elementos que o Enem exige. O Enem exige que você traga agente, ação, meio, né? O meio, modo como vai solucionar, detalhamento da intervenção e depois a finalidade da intervenção. Não precisa fazer isso. Mas você encaminhar o seu texto, a sua escrita, para uma solução, vai dar uma valorizada no seu texto. Por quê? Porque você vai conseguir fechar isso bonitinho. Olha aí, imagina que você está falando de um assunto polêmico e chega lá no final, você termina a sua conclusão, ainda que bem, mas a problemática continua. Percebe? Vocês conseguem entender o raciocínio aqui que eu estou tendo? Então, de repente, se você tem um encaminhamento, né, de um final, uma solução aqui, uma resolução para aquela problemática, olha isso, né? Não é o que nós queremos? Resolver os problemas? Então, nada mais justo do que você terminar uma redação trazendo aí uma possível solução. Mas isso não é obrigatório, tá? Eu faria dessa maneira, né? É claro que, como eu falei, eu não teria preocupação. Alguém perguntou alguma coisa? Oi, Jonathan, por que estamos falando tanto do Enem? Então, vamos lá. Por quê? É o mesmo gênero. Por que eu estou falando tanto do Enem? Porque é o mesmo gênero, dissertativo, argumentativo. Detalhe, também é a mesma estrutura. É o mesmo gênero, dissertativo e argumentativo, e é a mesma estrutura. E aí eu uso o Enem como comparação, porque o Enem ele é muito mais, tem muito mais detalhes, né? Aqui você tem uma estrutura igual, né? Gênero igual, mas somente o final que você não tem a obrigação de trazer essa proposta de intervenção. Beleza, Jonathan? Deu para conseguir entender por quê? E outra, né, gente? Vamos pensar também que o título, né? Eu falei do título, tá, Jonathan? O título também, o Enem não cobra título, mas na Escola Naval cobra. Então, olha aí, ó, né? São as únicas diferenças, o restante é tudo igual, gente. É tudo igual. Se vocês pegarem uma redação do Enem, coisa que vocês não precisam fazer. Mas, se vocês olharem uma redação do Enem, vocês vão ver que é igualzinho. Só o final que eles têm lá uma proposta de intervenção um pouco mais detalhada, né? E não tem título. Mas a introdução é a mesma, desenvolvimento 1 é o mesmo, desenvolvimento 2 também é o mesmo. Por quê? Porque nesses 3 parágrafos, Jonathan, nesses 3 parágrafos você tem que trazer repertório. Nos 3 parágrafos. Então, olha aí, ó, o conhecimento que você precisa ter, né, sobre determinado tema é importante para você trazer repertórios diferentes. Você não pode repetir. O repertório que você utilizou lá na introdução, você não pode colocar o mesmo no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2. Você tem que trazer outra coisa. Aí você pode trazer um repertório musical, um repertório cinematográfico, uma série, um filme bacana. Você pode trazer uma alusão histórica, um fato que aconteceu, né, na história do Brasil. Você pode fazer uma alusão geográfica, né, ou seja, espacial. Isso tudo significa conhecimento externo. É o que você conhece, ó, de fora, né, que você possa encaixar no seu argumento, na sua tese, tá? Então, lá na conclusão... Oi, Yasmin, só um minutinho, Yasmin, deixa eu ver aqui. Yasmin perguntou se, por um acaso, o tema fosse sobre a escala 6x1. No caso, o fim da escala 6x1, né? Qual tipo de resolução da problemática seria utilizada se as pessoas têm pensamentos tão diferentes? Então, você vai colocar a sua tese. Não é de fulano, não é de ciclano, é a sua tese, né? Seria apenas aquilo que eu acredito? Sim, é a sua tese, é o que você pensa, é o que você... É a sua opinião. Evidentemente, de forma impessoal, você não pode colocar eu acredito, eu penso,
eu acho, nada disso, né? Então você vai colocar ali. Mas é o seu argumento, é o seu. Não interessa se eu penso como você, né? Se a banca pensa diferente de você. Mas, vamos lá, Yasmin, se você traz um repertório que você encaixa perfeitamente com o seu argumento, seja contra, seja a favor, não importa, ótimo, é totalmente plausível, é totalmente respeitado, né? O que você não pode trazer são argumentos superficiais, sem grandes aprofundamentos, né? Você não mostra realmente o fato, de fato, por que você acha que deveria ter o fim da escala 6x1 ou não, né? Não importa, não está em questão isso, né? Se a sua opinião tem que coadunar com a opinião do leitor da sua redação. Não, não tem. É a sua opinião. Só que, para que você possa fazer valer a sua opinião, o que você tem que fazer? Trazer bons repertórios para você poder argumentar à base desses repertórios. Aí sim. Imagina, Yasmin, olha, vou te dar uma dica, vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, eu não conheço nada sobre ciência, por exemplo. Eu não fiz medicina, eu não fiz enfermagem, né? Eu não sou professora de biologia. O meu conhecimento sobre essa área de saúde, essa área da biologia, é um conhecimento pequeno, né? Em vista de quem realmente se especializou nisso. Ok. Então, como é que eu vou? Se eu tenho ali um tema voltado para isso, né? Para essa área, a área da saúde, a área do cuidado, beleza. Como é que eu vou argumentar sobre um assunto que eu conheço pouco, só com os meus argumentos? E pensando diferente da maioria? Posso? Posso. Só que eu tenho que trazer bons repertórios para que eu possa encaixar ali e dizer, olha, esse pensamento não é só meu, não. Olha quem pensa da mesma maneira, e eu trouxe aqui como repertório. É o especialista tal. É o, sei lá, um Drauzio Varela da vida, né? Eu uso sempre o Drauzio porque ele é né? Ele é da área da saúde, é excelente. Mas tem tantos outros. Então, para que você possa encaixar perfeitamente naquele argumento que você trouxe, não importa se você está pensando igual ou diferente dos outros, não importa, é a sua tese. Beleza, Yasmin? Então, para defender a sua tese, você tem que trazer argumento. Imagina você, Yasmin, você discutindo com um colega seu, né? Vocês discutindo um assunto, vocês dois ali discutindo sobre um determinado assunto. Beleza. E aí, aquela discussão, você fala, poxa, mas eu sou contra isso e tal. E ele diz, mas por que você é contra? Eu sou a favor, não sei o quê. Tá. Aí, ele está trazendo informações baseadas em repertórios, ou seja, pessoas que têm conhecimento de causa, que possam falar com propriedade sobre aquilo ali. Ele está trazendo, está mostrando para você, olha o que fulano diz sobre isso aqui, olha aqui, ó. Aí te mostra um vídeo, te mostra uma leitura, né? Às vezes o cara tem um livro, né? tem um ensaio, tem um artigo de opinião, seja lá o que for. E aí você fica só na teoria. Mas eu sou contra. Mas cadê? Por que você é contra? Baseado em quê? Mas eu acho isso, isso, isso. Você acha. Mas o seu achismo, para mim, não provou nada até agora. Aí o que você tem que trazer, Yasmin? Buscar fazer a mesma coisa que ele fez. Trazer um especialista, fazer repertório. Porque aquilo que vai dar alicerce, né, que vai embasar a sua tese, o seu pensamento sobre aquele tema. Né? Então, olha, já não sou eu que estou falando. Quem está falando aqui, ó, é esse cara aqui, ó, que tem conhecimento de causa. Entendeu, Yasmin? É mais ou menos isso. Beleza? Bem, e aí... é isso aí. Tudo nessa vida, Yasmin, que a gente vai discutir, a gente tem que trazer bons argumentos. Porque você trazendo... Primeira coisa, quando você traz bons argumentos, e eu estou falando assim até na vida, né? Não só na escrita, né, na redação, mas também na vida.
que você vai discutir, você tem que ter aprofundamento, você tem que ter um alicerce, você tem que ter algo ou alguém que vá concordar com você, mas concordar de que maneira? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa? Não, é um especialista. É alguém que estudou aquilo ali, pesquisou, escreveu, tem vários, sei lá, várias apresentações, simpósios sobre aquilo ali, palestras, livros, né? Enfim, é mais ou menos isso aí. Beleza, Yasmin? Respondido? Valeu. Então, continuando. Então, aqui, gente, a gente tem na conclusão a retomada da tese. Mas como assim a retomada da tese? Aqui, gente, não é tese, peraí. É a retomada do tema, perdãozinho, tá? Do tema. Agora que eu... Opa! Do tema. Aí, lá na conclusão, quando você inicia a conclusão, o que você tem que fazer? Retoma o tema. Pega o tema, né, e coloca ali. Portanto, aí você já coloca o tema que você está discutindo e vai finalizando. Então, por isso que eu falei para vocês que eu acho que uma conclusão trazendo uma possível solução para aquela problemática é um encaminhamento bacana, é um final legal, que vai valorizar o seu texto. Por quê? Porque ali você tem assunto, né? Você tentou trazer uma solução para aquele problema. Imagina que, como eu falei anteriormente, você tem um problema, né? Você tem uma problemática, e você finaliza a sua redação sem trazer uma solução mínima para aquele problema, o problema persiste, né? Ele vai continuar, ele vai perpetuar. Bom, então, é isso. A conclusão é essa aqui. Agora, galera, eu trouxe para vocês uma redação, né? Eu trouxe uma redação para que vocês possam ver, visualizar como funciona tudo que eu falei até então, desde a introdução até a conclusão, como é que funciona isso na redação. Aí eu dividi, tá? Eu dividi aqui em partes. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Então, essa aqui é a introdução. E o título dessa redação foi A Educação e a Formação como Bases na Carreira Militar. Lembra que eu falei para vocês que o Colégio Naval ele gosta muito de temas voltados para a área militar? Então, é claro, como eu volto a falar, isso não é regra, mas recorrentemente eles têm feito isso. Então, tudo que vocês tiverem de conhecimento sobre a carreira militar, vocês podem apostar que em algum momento vocês podem utilizar aí, ou na redação, ou seja, na introdução, ou como repertório. Por isso que eu falei, visita sempre o site da Marinha do Brasil, e lá, volta e meia, eles estão atualizando, colocando informações muito bacanas lá. Então, aquilo ali pode até servir como um repertório para vocês. É uma notícia, é um artigo de opinião, é alguém que trouxe ali uma informação nova sobre a mudança no critério de avaliação das provas, enfim, tá? Então, aqui como tema você tem a educação e a formação como bases na carreira militar. Esse é o tema. E aí, esse candidato começou assim. Você vê que aqui ainda não tem título, né? Então, ele começou assim. A educação e formação são pilares essenciais na carreira militar. O que é pilar, gente? Estrutura, né? Então, são os esteios, né? Por assim dizer. Uma casa, como é que você faz uma casa? Primeiramente, você coloca o pilar, né? São aquelas 4 colunas. É isso que vai dar sustentação à casa. A mesma coisa aqui, quando ela diz que são os pilares, é a sustentação, é a estrutura, né, essencial na carreira militar, desempenhando um papel crucial
no desenvolvimento de habilidades técnicas, liderança e valores éticos. Ó, então, ela buscou logo de cara, lembra quando eu falei lá na introdução? Você pega o tema, já trazendo aí, ó, uma argumentação. Então, ela disse, a educação e a formação são pilares essenciais na carreira militar, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de habilidades técnicas, liderança e valores éticos. Desse modo, no contexto das Forças Armadas, a preparação contínua e a educação de qualidade são indispensáveis para formar profissionais competentes e responsáveis capazes de enfrentar os desafios contemporâneos. Então, percebe? Aqui, desse modo até o final, é um argumento dele. Da linha 1 até a linha 3 ali, valores éticos, ele só pegou o tema, né, e mostrou a importância disso, no desenvolvimento de habilidades técnicas, né? E depois, o que ele fez? Trouxe um argumento sólido, quando ele diz, desse modo, gente, o que é desse modo? É um elemento coesivo, é um conectivo, né? Que dá continuidade. Então, dá a ideia de continuidade. Desse modo, no contexto das Forças Armadas, a preparação contínua e a educação de qualidade são indispensáveis para formar profissionais competentes e responsáveis capazes de enfrentar os desafios contemporâneos. Ou seja, é uma pessoa que está sempre preparada, está sempre atualizado. É um profissional que está sempre se atualizando, né? E não importa o momento que ele está vivendo, ele está sempre se atualizando, né? Porque as coisas vão mudando, as regras mudam, né? Então, o profissional competente, ele vai ser capaz de enfrentar qualquer desafio em qualquer tempo, né? Oi, só um minutinho. Tem repertório aí? Então, aqui ele só usou uma exemplificação. Ele só usou, Eduardo, uma exemplificação. Aí você pode me perguntar, mas a exemplificação serve como repertório? Olha, no Colégio Naval eles aceitam. Mais uma vez mencionando que lá no Enem eles não aceitam a exemplificação como repertório. Lá no Colégio Naval, na área militar, eles aceitam. Por quê? É uma exemplificação forte, sólida. Quando ele fala, ó, desse modo, no contexto das Forças Armadas, então ele está trazendo uma exemplificação ali sólida, né? Mostrando que ali, nas Forças Armadas, a preparação contínua e a educação de qualidade são indispensáveis para a formação desse profissional, porque ele vai ser um profissional competente, a partir daí, responsável e capaz de enfrentar qualquer desafio aí que surgir, tá? Por isso que a gente não considera esse Forças Armadas aqui como repertório, mas é uma exemplificação sólida, boa, forte. Então, é válido, tá? Isso é importante, tá, gente? Vocês terem essa noção. Tem que ser um argumento sólido, né? Uma exemplificação sólida. E ele trouxe aqui, né? Bom, e aí, olha como é que funciona a segunda parte. Na segunda parte, espera aí só um minutinho. Já na segunda parte, lá na linha 7 em diante, até a linha 14, ele tem o desenvolvimento 1. Perdão, gente, entrou o desenvolvimento 1 duas vezes aqui, ó. Liga não, tá? Esquenta a cabeça não. Entrou duas vezes. Então, aqui ele trouxe o argumento dele. Vamos ver se ele traz repertório aqui? Vamos lá. Primeiramente, a educação proporciona aos militares o conhecimento técnico necessário para o desempenho de suas funções. Trouxe cursos especializados, treinamentos em tecnologias avançadas e programas de atualização são fundamentais para que os militares possam operar equipamentos modernos e executar táticas eficazes. Aí depois ele vem trazendo a exemplificação. Primeiro ele trouxe todos esses
cursos aqui, né? Que é um bom repertório. Excelente. Né? Depois ele trouxe uma exemplificação. Ó. Um exemplo disso é a Escola Naval, que oferece uma formação abrangente nas áreas de ciências navais e engenharia naval. Sendo assim, ó, então, essa parte que está em preto, né? Ele traz aí, ó, um tópico frasal, ou seja, primeiramente, então vai ser o primeiro argumento dele. Então, por isso que ele começou assim: primeiramente, ou em primeiro lugar, a educação proporciona aos militares o conhecimento técnico necessário para o desempenho de suas funções. Aí, depois, o que ele traz em azul? Repertórios, exemplificações, né? Aí ele vai falar de cursos especializados, treinamentos em tecnologia avançada, programas de atualização. Isso tudo é fundamental para que os militares possam operar equipamentos modernos e executar táticas eficazes. Um exemplo disso é a Escola Naval, que oferece uma formação abrangente nas áreas de ciências navais e engenharia naval. Pronto, ele trouxe um excelente exemplo aqui, baseado nesse repertório que ele trouxe cá em cima, né, que são os cursos de especialização. E aí depois, em vermelhinho, aí agora vem a opinião dele, gente, dele. Olha ali onde é que está a opinião dele, 2 linhas. Sendo assim, que é um conectivo de continuidade, né? Esse tipo de formação técnica é essencial para garantir a eficiência e segurança das operações marítimas. Gente, perfeito. O argumento dele aqui está em vermelho. Tudo que ele botou em azul é repertório, exemplificação. O que ele botou em vermelho, aí sim é o argumento dele. Olha como é que ele encaixou perfeitamente isso. Né? Então, ele diz, sendo assim, depois que apresentou todos esses cursos de especialização e depois o exemplo, trazendo a Escola Naval como exemplo, né, de formação abrangente, nas áreas de ciência naval e engenharia naval, ele fecha esse argumento 1, dizendo que esse tipo de formação técnica é essencial para garantir a eficiência e segurança das operações marítimas. Gente, é muito curtinho ali, ó, muito pequeno o argumento dele. E encaixou perfeitamente. Percebe? Ele não precisa escrever para caramba. Basta ele colocar um repertório. Nesse caso aqui, ele colocou até vários, né? São cursos de especialização. Depois ele trouxe até um exemplo disso, né? Desses cursos de especialização, o que eles trazem de importante na área. E aí ele fala sobre a ciência naval e a engenharia naval, e depois diz que isso tudo é essencial para garantir a eficiência da segurança dos operadores marítimos. Isso é uma redação de um aluno do pré que passou ou é aleatório? Não, não é do pré-militar que passou. Isso, é do pré-militar que passou. É isso aí, Jonathan. Então, olha, você tem números, né? Mas, como eu falei anteriormente para vocês, e volto a repetir, até que vocês entendam isso, a estrutura é a mesma, você não vai fugir a isso. É introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E onde é que eu tenho repertório? Na introdução. Ah, mas na introdução eu não achei um repertório, eu dei um exemplo. Se é um exemplo sólido, bom e forte, ok, serve como base, tá? De contextualização. E depois, lá na desenvolvimento 1, você trouxe repertório? Trouxe. Discute a base do repertório. Você vê que você pode colocar 2, 3 linhas ali, ó, de argumentação. Só isso. Então, é uma redação de um aluno, tá? Do pré-militar que passou. Bom, então, pensando aí no desenvolvimento 1, ele já trouxe aí a importância, né, dessas escolas militares e desempenho através dos cursos de especialização.
Vocês conseguiram entender bem, né? Aí alguém perguntou quem foi o Cauã. A redação pode ter até quantos repertórios? Então, Cauã, três repertórios. 3 repertórios. Um repertório na introdução, um repertório no desenvolvimento 1 e outro repertório no desenvolvimento 2. 3 repertórios. Isso. Aí, lá na introdução, se você não encontrar um repertório, né, que se encaixe perfeitamente naquele tema, você pode dar um exemplo. Mas, desde que esse exemplo seja consistente, excelente, bom, que se encaixe, tá? Que você possa realmente usar isso como parâmetro, né? Exemplificativo, tá? Bom, e aí, esse é o desenvolvimento 1, ficou excelente, tá? Aí a gente vai agora passar para o desenvolvimento 2, mas antes de passar, eu vou responder o que o Jonathan perguntou, que é, se tiver mais do que necessário, pode tirar ponto? É isso que você falou? Mais do que necessário? Então, não há necessidade, Jonathan, de colocar mais repertórios. Por quê? Porque isso, senão você não vai ter espaço para argumentar. Entendeu? E você precisa argumentar a base do repertório que você trouxe. Se você colocou ali, você não vai jogar aleatoriamente, não. Você vai colocar um repertório ali e vai discutir, concordando ou discordando, mas você vai discutir. Como ele fez aqui, ó, no desenvolvimento 1. Né? Ele colocou cursos de especialização, botou também, que um exemplo disso são a Escola Naval, que oferece aí, ó, Ciências Navais e Engenharia Naval. Então, isso tudo é o quê? Essencial para a formação técnica de quem opera aí, né, faz operações marítimas, né? Então, se tiver mais, não pode. Por quê? Você não vai ter espaço, você não vai ter linha para argumentar. Você só vai encher o seu parágrafo de repertórios, mas não vai discutir. E você precisa discutir. O Colégio Naval é um repertório válido para redações, sim, do Colégio Naval? Sim, desde que encaixe no tema, tá, Cauã? Desde que se encaixe no tema. Então, dependendo do tema, se você quiser utilizar o Colégio Naval, perfeitamente, pode. Só tem que encaixar com o tema, né? Obviamente. Não força a barra, não. Sabe aquela coisa de você tentar encaixar um repertório que não se encaixa? Não vai rolar, gente. Vai ficar solto. Aí o leitor está lendo e fala assim, mas por que ele usou esse repertório aqui se não tem nada a ver com o tema? Não encaixou? Não entendi o que ele fez aqui. Percebe? Então, a gente tem que saber que o Colégio Naval é um repertório? É um repertório, né? Mas você tem que saber utilizar. Como é que você está utilizando ali? Qual é o tema para você poder utilizar o Colégio Naval como base, né? De citação, né? Então, pensa nisso. Mas poder, claro, com certeza, pode sim, tá? Então, agora a gente vai passar para o desenvolvimento 2, né? Que é o parágrafo anterior à conclusão. Aí o próximo a gente já tem a conclusão. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, continuando. Em segundo lugar, ó, se lá no desenvolvimento 1 ele começou assim, ó, em primeiro lugar, aqui ele já pode começar dessa maneira. Em segundo lugar, outra maneira dele começar, qual seria? Além disso, né? Dessa forma, ademais, tudo isso são conectores, né? A gente chama de conectores de tópico frasal, de introdução do parágrafo, que dão ideia, né, de soma, né? Você está trazendo outra visão acerca daquele mesmo assunto, daquela temática. Então, ele diz o seguinte, ó, em segundo lugar, a formação militar enfatiza o desenvolvimento de habilidades de liderança e valores éticos. Vocês viram que ele repetiu o que estava lá na introdução? Ele repetiu. Aí ele colocou, ó, aqui já é trazendo repertório, ó. A Marinha do Brasil promove uma série de programas que visam desenvolver essas competências,
como o Programa de Formação de Oficiais. É o PFO, né? Programa de Formação de Oficiais, que não apenas ensina táticas e técnicas navais, mas também prepara os oficiais para assumirem posições de liderança. Perfeito, né, gente? Além disso, a formação ética é igualmente importante, pois prepara os militares para agir com integridade e respeito aos direitos humanos, princípios fundamentais para o exercício de suas funções. Gente, ele trouxe um assunto importantíssimo, que é a formação ética. A formação ética do candidato, né, que nesse caso aqui, ele já está lá, né, ele faz parte já do corpo, ele já integra o corpo da Marinha do Brasil, de oficiais, né, o corpo de oficiais da Marinha do Brasil. Então, olha como ele trouxe isso. Mas, provavelmente, sabe o que ele está fazendo? Ele estudou para isso, né, falando muito sobre formação de oficiais, quais os programas que tem que desenvolve esse profissional cada vez mais, que prepara esse profissional cada vez mais. Então, ele está sempre lendo sobre isso. E aí agora ele soube o quê? Argumentar. Ainda trouxe até como repertório, que é a formação de oficiais, né? PFO. Além disso, olha aí, ó, mais uma informação aí, ó. Além disso, a formação ética é igualmente importante, pois prepara os militares para agir com integridade e respeito aos direitos humanos, princípios básicos. Agora, esses aqui, ele está explicando o que é o direito humano, né? Princípios básicos, fundamentais para o exercício de suas funções. Então, um profissional, seja de qualquer área, né? Mas, sobretudo da área militar, eles precisam exercitar a ética, né? Que é essa integridade, né? Ele tem que ser íntegro, né? Respeitar os direitos humanos, que é e isso tudo faz parte lá dos princípios fundamentais da sociedade, né? Então, ele está exercendo isso na sua função. E aí, depois, em vermelhinho, o que ele traz, gente? Argumento. Olha isso. Novamente, 2 linhas e meia. Olha aqui. Nesse sentido, esses programas ajudam a garantir que os militares estejam prontos para enfrentar os desafios contemporâneos. Novamente, aqui, ele repetiu o que ele colocou lá na introdução. Tem problema? Não. Né? Que ele trouxe de uma outra maneira, mas ele repetiu o que estava lá na introdução. Só que ele trouxe, né, sobre uma outra vestimenta, né? Em outras palavras, o que ele quis dizer foi a mesma coisa que ele colocou lá na introdução. Depois vocês deem uma olhadinha. Tá? E aí, depois, o que a gente tem? Conclusão. Na conclusão, ele diz o seguinte, ó. Como é que ele começa a conclusão? Por fim, quais outros conectivos ele poderia começar aqui? Quem sabe? Ele começou por fim, né? Logo, sim. O que mais? Dito isso, portanto. Muito bem. Exatamente. Então, poderia também começar a conclusão dizendo. Dito isso é legal. Poderia também dizer o seguinte, ó. Por isso, também, resumidamente, né, ou em resumo, também é legal, né, em resumo. Em síntese, também é legal. Pensa nisso, né? Ou seja, você está sintetizando agora tudo que você disse, né? Você vai condensar isso, sintetizar em poucas linhas ali, ó, de 25 a 30. Então, você vai sintetizar. Então, você pode colocar, em síntese,
Então, ele diz o seguinte, ó, por fim, a educação e formação são fundamentais para a carreira militar, proporcionando conhecimento técnico, habilidades de liderança, valores éticos necessários para o desempenho eficaz das funções militares. Assim, instituições e programas como a Escola Naval e o PFD, PFO, né, que é programa de quê, gente? O que ele falou aqui? Programa de oficiais, né? Programa, deixa eu ver aqui, como é que é PFO? Programa de formação, né, de oficiais. Então, ele PFO. Exemplificam como uma formação abrangente pode preparar militares para os desafios contemporâneos, garantindo a segurança e eficiência das operações. Gente, simples, né? Simples. A conclusão dele foi mais simples ainda. Então, o que ele fez logo que ele chegou na linha 25, ou seja lá qual linha for, que aí, né, já está aí na primeira linha de conclusiva. Ele trouxe o tema. Ele resgatou novamente o tema. A educação e formação são fundamentais para a carreira militar. E não era esse o tema, gente? Né? A educação e formação fundamentais para a carreira militar? Era esse o tema, né? Vamos ver aqui? A educação e a formação como base na carreira militar. Então, na conclusão, o que ele fez logo na primeira linha foi resgatar esse tema. Corretíssimo. E aí, depois, aqui, ele trouxe, né, mais algumas informações. Opa! Informação de quê? Ah, tá. É o PFO, Programa de Formação de Oficiais. Então, aqui, gente, ele vai trazendo uma forma de mostrar a importância, né, a essencialidade desses programas, né, desse conhecimento, dessas habilidades que você vai adquirindo aí ao longo da educação e formação que você tem na carreira militar. Então, melhor do que isso, gente, impossível. Mais didático do que isso aqui, impossível. Né? Porque o tempo todo ele foi lembrando o tema, ele foi resgatando o que ele já havia dito na introdução. Ah, não, a educação e a formação de quê? Ah, aqui na conclusão? Na conclusão, é isso que você está falando, Jonathan? Ah, deixa eu ver. Por fim, a educação e a formação são fundamentais para a carreira militar, proporcionando conhecimento técnico, habilidades de liderança e valores éticos necessários para o desempenho eficaz das funções militares. Assim, instituições e programas como a Escola Naval e o PFO exemplificam como uma formação abrangente pode preparar militares para os desafios contemporâneos, garantindo a segurança e a eficiência das operações. É isso. Né? Então, essa é a educação e formação dos militares, né? Na carreira militar, ou de quem entra aí buscando aí essa carreira militar. Beleza, gente? Então, esse material aqui, né, a Isabela vai mandar para vocês, e eu quero que vocês leiam várias vezes, se forem necessárias, para que vocês comecem a fazer uma boa redação. É claro que eu estou falando comecem, mas vocês já estão aí a caminho, né, fazendo esse percurso aí já tem um tempo, né, praticando. Mas, assim, talvez, será que vocês estão praticando dentro da estrutura correta? Se estiverem, continuem. Se não, né, nessa aula agora você percebeu que tem uma coisinha ou outra que você costuma não fazer, não colocar na sua redação, esse é o momento, a partir de agora. E a gente só aprende a escrever, galera, escrevendo, tá? Ninguém começa do zero. Olha, hoje eu vou sentar e vou fazer uma redação e vou tirar nota máxima. Não, não é bem assim, né? Se você já não vem fazendo exercício de escrita, não
não vai ser sentando uma vez ou outra só que você vai conseguir isso, né? É aquele velho ditado, né? É a constância. A constância faz o crescimento, né? Provoca a mudança. Agora, se você não tem uma constância, acha que vai sentar e vai fazer uma redação nota 1000, não vai, não vai, né? Você vai, talvez, ali ter uma dificuldadezinha, conseguir uma nota ali, mais ou menos, mas será que é o suficiente para você passar? Né? Então, vamos fazer a diferença, vamos estudar para caramba, vamos ler, vamos conhecer filósofos, né, para você utilizar como repertório, vamos ver o que vocês podem... Pega, gente, olha só, pega temas e pratica. Eu coloquei aqui abaixo algumas dicas de como vocês devem estudar. E aí essa dica, né, saiu em cima e embaixo, não liguem, tá? Não liga, porque não rolou. Eu coloquei a letra pequenininha, mas ela, não sei, ela cresceu. É brincadeira. Eu não sei por que ficou assim, mas ficou. Então, são dicas importantes de como você deve estudar, beleza? Vamos lá? Priorize a resolução massiva de provas anteriores. Pega lá, galera, pega provas anteriores. Todo dia você pega uma e tenta resolver até o final. Ah, mas eu levei o dia todo. E daí? Você está estudando. É assim que se estuda. Então, você pega a prova, pega lá uma prova anterior e começa a fazer as questões. Depois que você terminou, beleza, confere lá o gabarito. Mas não faz de qualquer maneira, não. Faz e já estudando, né? Aí você confere lá o gabarito. Poxa, eu errei essa e essa. Caramba, e agora? Ah, você pede o chat GPT, temas para começar uma redação? Ah, tá. Não, sim, perfeito. É isso aí, Jonathan, tem que fazer isso mesmo. Isso aí. Pode pedir tema, você começa a fazer, baseado na... Por quê? Ele dá uma versatilizada, né, nas temáticas, não é aquela coisa formal e engessada, né? Ele vai trazendo outras maneiras de você discutir um mesmo assunto, às vezes, um mesmo tema, né? Bacana. Faça isso, Jonathan, continue. Então, prioriza a resolução massiva de provas anteriores. Pega lá uma prova de matemática, depois você, deu conta da prova de matemática, errei essa, essa e essa. Vai olhar, vai pesquisar por que você errou, vai buscar informação. Ah, mas por que eu errei? Eu tinha quase certeza que era essa aqui. Ah, mas você tinha quase certeza. Então, isso aí, Cauã. É útil, não. É essencial você pensar na estrutura antes de escrever. É essencial, tá? Por exemplo, conclusão que pede, termina aí. Outra coisa. Sim. Conclusão que pede meio, ação, intervenção, tese. Bem, isso aí só é o Enem. O Colégio Militar não pede. O Colégio Militar não pede. Modo, ação, agente, intervenção não pede. Mas eu posso colocar se eu quiser? Olha, Cauã, você pode colocar sim, até porque você vai valorizar muito mais a sua conclusão, tá? Muito mais a sua conclusão, porque você vai dar uma solução para um problema que persiste, né, na sociedade. Então, talvez a sua solução seja viável, seja bacana, seja interessante, consistente, né, é importante para a sociedade, né? Se aquilo ali fosse posto em prática. Então, não tem problema nenhum, pode trazer, com certeza, mas o Colégio Naval não exige isso. Então, por isso que eu falei, Cauã, senão fica muito vazio e sem saber o que dizer na conclusão. Como é que você finaliza uma conclusão sabendo que existe um problema ali que tem que ser resolvido? E quando você não traz minimamente, eu falo de forma mínima, se você não puder trazer um direcionamento para aquele problema, e aí? Como é que você finaliza essa conclusão? Né? A gente tem que pensar nisso. Como é que eu finalizo? Os filmes, como é que os filmes terminam? Não é sempre com um final feliz? Né? Uma solução para aquele problema? Né? Sempre tem lá alguém que chega com a fórmula mágica. É mais ou menos isso. E isso vai ficar meio sem sentido, né?
Você, do nada, você já tem que partir para finalizar um tema que você discutiu tanto lá em cima. Apresentou 2 problemas, né, lá em cima. No desenvolvimento 1, você apresentou um repertório, discutiu. No desenvolvimento, você apresentou o repertório, discutiu. É um problema. Porque quando a banca traz um tema, significa que ela quer, pois é, final feliz, e às vezes não tem nem final feliz. Exatamente. E quando a banca ela traz um tema, é porque aquele tema ali precisa ser discutido. Precisa de alguém que tenha uma outra opinião a respeito. Então, de repente, eu tenho uma forma de se resolver aquele problema, ou de amenizar, né, de mitigar aquele problema, né, que é suavizar, de diminuir aquele problema, e não coloco. Então, como é que eu vou terminar minha conclusão? Mesmo que não seja puxado, eu acho legal. Ok, tá, também acho, claro. Né? Mesmo que eu acho legal levar para esse lado, mas sem tanta cobrança para isso, né, como no Enem. Exatamente. Mas o Colégio Naval ele não faz essa cobrança. Então, se você conseguir conduzir essa conclusão, né, com uma possível solução, né, ótimo, perfeito. Você vai fazer vai dar uma valorizada legal, porque você vai trazer um encaminhamento para aquele problema. Como que a gente pode resolver isso enquanto sociedade? Né? Então, dentro do tema, você consegue trazer ali minimamente uma solução. Ou, se não uma solução, uma diminuição, né, desse problema. Então, acho legal sim, tá, Cauã? Então, gente, olha, como eu estava falando, como a gente vai estudar? Priorize a resolução massiva de provas anteriores. Faz a prova, hoje de matemática. Errei 3 questões. Volta nessas questões e vai pesquisar, vai tentar fazer novamente e ver onde é que você errou e por que você errou. E vai fazer de novo, até você saber fazer aquilo ali. Depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, pega português. Faz a provas anteriores de português, vai tentar resolver. Depois você olha o gabarito. Ok, acertei quase tudo, errei só essas 2. Mas de quê? Por quê? Era uma questão de pronome. Vai estudar pronome. O que estava pedindo ali? Né? É uma pergunta capciosa? É uma pergunta simples que eu errei de bobeira? Então, vai dar uma pesquisada, vai estudar aquele assunto de novo. Pronome. Eu errei colocação pronominal. Ótimo, vai estudar colocação pronominal. Tá? Aí pronto, agora eu já sei tudo isso aqui. Se cair colocação pronominal de novo, se cair pronome de novo, eu sei resolver. Ótimo, aí agora no 3º dia você faz o quê? Estuda história e geografia, né? Ou um de cada vez, mas sempre pegando questões anteriores. Um outro ponto também, gente, é treinar temas navais para redação. Então, como eu falei anteriormente, não é regra, mas provas militares gostam muito de temas voltados para isso, para ética, para patriotismo, né, militarização, né, valores humanos, disciplina. Então, isso tudo são temas aí que vão sempre ser recorrentes nessa área, né, militar. Então, o que vocês vão fazer? Vai treinar tema naval. Para isso, você vai pesquisar mais sobre isso, você vai entrar lá no site da Marinha do Brasil para saber se tem atualização, para saber tudo sobre, né, sobre programas de atualização, de especialização, como vocês viram lá o candidato colocando, né? Então, isso aí. 3º ponto, faça simulados com tempo cronometrado. Isso é muito legal, gente. Fazer simulado com tempo cronometrado, isso vai testar muito a resistência e conhecimento de vocês. Como eu falei lá no início da aula, o que acontece? Essa segunda prova, né, no dia 2, ela é bem extensa. Então, ela, consequentemente, é muito cansativa. Então, o que a banca faz? Ele vai testar a sua resistência mental e física, porque você sai dali cansado pra caramba, mentalmente e até fisicamente, porque você passa muitas horas sentado ali, né, raciocinando acerca das questões.
Então, é um teste mesmo de resistência mental e física. Só passa quem treinou. Então, se você vai para lá sem ter treinado isso, tempo cronometrado, né? Não soube resolver a questão, pula para outra, marca aquela ali para você voltar nela, você está perdendo tempo. E um tempo precioso que você não tem. Todo tempo lá é um tempo oportuno que você precisa aproveitar, tá? Bom, então fazer simulado com tempo cronometrado é legal. É uma boa dica aí de estudo, tá? Estude todos os dias. Eu não precisava nem dizer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, mas eu estudo já na escola, depois eu vou pro preparatório. Ah, tá bom. Não, não tá bom, não. Não tá bom, não. Você tem que separar algumas horas na sua casa, no seu quarto, ou seja lá o espaço que você tem para estudar, e estude mesmo. Guarda o celular e estuda. Então, quanto tempo vocês têm para fazer a prova? Então, Jonathan, vamos pensar aí. Hoje é dia 14, né? A prova é dia 1º e dia 2 de agosto. Quanto tempo você tem? Mais ou menos 15 dias, né? 15, 16 dias. Né? Então, é um tempo que você tem que, ó, estudar bastante, tá? Bom, e última dica aqui, ó. Comece a treinar antecipadamente para o teste de aptidão física, que é o TAF, né? Ah, mas caramba, eu não tenho tempo. Meu amigo, se organize e arruma um tempinho. Porque depois da prova teórica, né, desses 2 dias, se você sendo classificado, o que vai acontecer? Você vai para o teste de aptidão, né? Então, que é o TAF, né? Então, também busca aí praticar, né? Aí vem aquela perguntinha, né? A redação do Colégio Naval é difícil? Então, gente, primeiramente, que você tem que botar na cabeça o seguinte: nada é difícil se eu tiver com uma constância de estudo, se eu tiver com uma regularidade de estudo diária, tá? Ah, mas eu estudo, mas é diariamente? E quantas horas na sua casa você destina ao estudo, né? Porque lá na escola, como eu falei, você estuda na escola, mas o que você estuda na escola? Só aqueles conteúdos que o professor passou. Mas só vai cair aquilo na prova? Não, se você pegar lá o conteúdo programático, você vai ver 3 vezes mais do que aquilo, 10 vezes mais do que aquilo. Né? Então, o que você vai fazer? Ah, é no curso preparatório. Também o professor traz, a professora Alzira traz sempre um conteúdo que está ali dentro do conteúdo programático, dentro do programa de estudo, mas é só. E o que você estuda? Fica onde? Então, tem que ter. São 3 etapas aí de estudo, na escola, no preparatório e em casa, tá? Bom, rigor gramatical. A Marinha pune severamente desvios de ortografia, pontuação, regência e concordância. Então, gente, presume-se que quem já está no finalzinho do fundamental, que é o quê? 9º ano, né? Já está no finalzinho do fundamental, já conheça ortografia, né? Não tem que errar a ortografia, não tem que errar separação silábica, não tem que errar pontuação, não tem como que errar regência verbal e nominal, né? E muito menos concordância. Limites de linha. O texto deve ter obrigatoriamente entre 20 e 30 linhas. Há perda de ponto para cada linha fora desse limite. Então, por exemplo, o candidato se empolgou para caramba. Ai, meu Deus, já chegou na linha 28, 29 e eu tinha muito mais coisa para escrever. Já era, você vai perder essas linhas excedentes. Ah, mas eu vou ser eliminado? Não, você não vai ser eliminado. O que vai acontecer é que você poderia tirar uma nota, mas quando você ultrapassou o limite de linhas, o que vai acontecer? Você vai perder alguns décimos ali, alguns pontinhos. E esses pontinhos, gente, a gente não está podendo perder, não.
Pelo contrário, a gente tem que ganhar. Então, se o limite é 30, você já sabe a estrutura? Introdução, 5, 6 linhas. Desenvolvimento 1, mais ou menos 5, 6, 7 linhas, talvez. Desenvolvimento 2, também 5, 6 linhas. Conclusão, 5 linhas, não precisa mais do que isso. Pronto, fechou. Soma aí para ver se não dá aí se passa de 30. Não passa, né? Está dentro do limite. Bom, temas abrangentes. Os temas exigem reflexão abstrata e uma visão cidadã, o que desafia a faixa etária dos candidatos que estão saindo do ensino fundamental. Vamos lá. Isso aqui é importantíssimo, galera. Importantíssimo. Às vezes vocês falam assim, poxa, mas eu não conheço esse assunto. Olha, gente, eu sei que vocês são muito novinhos, né? A faixa etária de vocês é uma idade em que vocês não têm conhecimento amplo, né, holístico de muita coisa. Mas o que acontece? Se você também não pesquisar, não buscar, não se informar, o seu conhecimento vai ficar cada vez mais resumido, limitado. Então, você tem que abranger isso aí, né? Você tem que abrir esse leque de informações e pesquisas para você também abrir esse leque de conhecimento, tá? Sair desse universo da minha faixa etária, eu não conheço muita coisa, mas eu consigo escrever sobre qualquer assunto, porque eu leio bastante, eu assisto a telejornais, eu vejo boas séries, né? Eu pesquiso quais filósofos eu poderia utilizar como repertório, quais fatos históricos, quando você estuda história e geografia, e aquilo ali você realmente estudou de fato, vai ficar gravado na sua mente, né? Algumas alusões históricas que você pode fazer. Falam que o tempo para fazer redação geralmente costuma o quê? Costuma ser mais ou menos 45 minutos, mas como eu demoro para passar a caneta por cima, quanto tempo acho que devo separar? Então, olha, para você passar para o cartão resposta todas as informações, né, que você colocou ali, todas as respostas que você escolheu ali do caderno, eu sugiro meia hora. Meia hora. Sem sombra de dúvida. Até porque você tem que pintar, né, a bolinha ou o quadradinho. Tem alguns cartões de resposta que são bolinha, né? Então, você vai pintar aquela bolinha com a caneta preta ou azul, né? Só pode usar essas duas. Preta, esferográfica preta ou azul. Mas 45 minutos para fazer a redação. Ah, tá, para fazer a redação, não é marcar o cartão resposta, não, né? Porque o cartão resposta você pode tirar meia hora para você. Então, já diminui meia hora, hein? Da resolução das questões, você já perdeu meia hora que você vai destinar a passar para o cartão resposta. 45 minutos para fazer a redação, tá ótimo, cara. Tá ótimo. 45 minutos mais ou menos mesmo, 40, 45, tá? Se você praticar bastante em casa, essa estrutura e os assuntos, repertórios e tudo, 45 minutos é um tempo excelente. Tá, Cauã? Pois é. Porque você ainda tem que passar a caneta por cima, né? Depois passar a borracha para tirar aquele borrão, né? Você ainda tem que passar a borracha para tirar aquele borrão ali do lápis. Então, tudo isso aí. O ideal, na verdade, Cauã, é você fazer. Esse é o ideal. Você tem uma folha de rascunho e você tem a folha oficial. O ideal é você fazer na folha de rascunho, tá? Que ali você pode riscar, né? Você pode enfim, você pode cometer alguns deslizes ali. Mas aí o que você vai fazer? Quando você for passar para a folha oficial, aí você já vai só passar, consertando talvez um errinho ou outro que você tenha feito. Por exemplo, você errou uma palavra lá no rascunho, você riscou. Lá na oficial, você já não vai mais botar aquela palavra, né? Então, vai ficar limpinho. Então, eu sugiro que você use a mesma caneta, não é para usar lápis, precisa usar caneta para fazer um rascunho e depois só passar limpo.
Só isso, sem mudar nada. Sem mudar nada. Porque se tentar mudar, pode ser que você tenha que mudar talvez o restante. Então, isso é arriscado, tá? Bom, então, os temas abrangentes aí refletem uma visão cidadã, tá? Por mais que vocês sejam novinhos, vocês têm que ter um pouquinho de reflexão sobre o que é cidadania, o que é sociedade, né? O que é... Minha mãe fala para fazer de lápis passar a caneta por cima. Também é uma solução, também é uma solução. Se você achar que de repente dá certo, você pode fazer a lápis e depois passar a caneta por cima. Beleza. Eu sempre faço diferente, né? Sempre fiz diferente. Eu faço na folha de rascunho, a caneta mesmo, e depois, na oficial, eu só copio. Eu só copio. E aquelas palavras que eu errei lá no rascunho, que eu dei um risco, lá na oficial eu não vou riscar, né? Sim, pode levar, né? Na IPCA não pode. Pois é. No Colégio Naval não fala sobre isso, eles só falam sobre caneta, preta ou azul, né? Esferográfica, mas não fala sobre levar lápis, tá? Por que não pode o lápis? Então, pois é, tem gente que tem hábito de passar limpo por cima, né? Primeiro você escreve a lápis e depois passa por cima, depois pega a borracha e apaga aquele borrãozinho ali do lápis. Mas vocês têm que tomar cuidado e treinar sem passar por cima, sem escrever a lápis e depois passar por cima. Por quê? Se chegar no momento e não puder utilizar, eu não sei, no Colégio Naval, eu não sei se pode utilizar primeiramente o lápis e depois passar por cima a caneta. Realmente eu não sei. Ali, no edital, não fala sobre isso. Ali fala só para você utilizar a caneta preta, caneta esferográfica preta ou azul, tá? Para você fazer a sua redação. Mas, eu sei, como qualquer outra banca, eles dão duas folhas. Uma que é rascunho e uma que é oficial. Beleza? Sim, pois é. Pois é. Se prepara, Renan, que pode ser que seja assim também, tá? Realmente eu não sei se pode utilizar lápis. Em outras bancas que eu conheço, não pode. Então fica aí a dúvida. Na dúvida, treinem a caneta. Você vai utilizar duas folhas ali. Você vai fazer o rascunho e depois passar limpo. Caráter eliminatório. Isso aqui, gente, é importante demais. Caráter eliminatório. Tirar menos de 50 pontos na redação, menos de 50. Perdão. Elimina o candidato do concurso. Independente da nota nas provas objetivas. Então, você imagina a tristeza que seria você ir tão bem lá no primeiro dia, né? No dia primeiro, lá com matemática e inglês, você sair super bem, e no segundo dia, você lá nas objetivas, você arrasar em estudos sociais, português, tal. Quando chegar na redação, você dá um mole e tira menos de 50%. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser eliminado, né? Na redação, elimina o candidato do concurso. Elimina. Então, se atingiu 50%, está no páreo, né? Mesmo que você não tenha ido bem nas objetivas, você está no páreo ali, lutando para o seu, né, conseguir uma classificação. Mas não conseguiu esses 50%, aí, meu irmão, independente se você foi bem na objetiva, você já foi eliminado. Pois é. Fica atenta aí. Redação, gente, é peso 2. E se eu tirar exatamente 50? Não, claro que não, né, Jonathan? Se você atingir 50 pontos, você está no páreo. Está no páreo. Tá? Você consegue. Né? Ou seja, você é classificado, né? Então, gente, essa questão da redação é importantíssima, porque você não pode tirar essa pontuação menor aí, né, de 50. Então, vamos lá. Bom, uma outra dica
Como que vocês podem superar esses desafios? É tanto desafio, né? Tem a prova teórica, depois tem o TAF, que é a prova prática, tem a redação. Meu Deus, como é que eu faço? Então, gente, vamos lá, principalmente na redação. Se a gente está falando de redação, é disso que a gente vai continuar, tá? Vamos esquecer um pouquinho as objetivas, porque, né, o nosso foco agora é a redação. Domine a estrutura básica. Qual é a estrutura básica da redação? Introdução, 2 desenvolvimentos e conclusão. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Pronto, estou dominando, já sei. Repertório, eu tenho que trazer repertório na introdução, repertório no desenvolvimento 1 e repertório no desenvolvimento 2. Posso trazer exemplificação? Pode, mas tem que ser muito bom, muito consistente, muito sólido. E escreva na ordem direta. Então, gente, isso aqui é interessante, porque tem gente que começa a escrever, começa a criar formas de escrita diferentes. Para quê? Sabe aquela coisa, aquele antigo ditado que sempre diz o seguinte: time que está ganhando não se mexe? Quando o arroz e feijão bem feito não precisa de mais nada? Então, é mais ou menos isso. Use a estrutura sujeito, verbo, complemento para reduzir erro de sintaxe. Ah, mas eu achei legal colocar um complemento no começo da frase. Se você colocar um complemento no começo da frase, você tem que colocar uma vírgula depois. Por quê? Porque você deslocou a informação. Se você deslocou o seu complemento lá para o início, né, da frase, talvez por uma questão enfática, né, você quis enfatizar, né, frisar um termo, uma expressão, ok, nada te impede. Mas o que você faz depois disso? Depois do complemento? Vírgula. Mas se você for naquele velho feijão com arroz, você vai colocar sujeito, verbo, complemento. Né? Sujeito, verbo, complemento. Isso vai evitar alguns tipos de erro aí de sintaxe. Beleza, gente? Ou de pontuação, de sintaxe, né? Enfim. E vai deixar o seu texto muito mais claro e objetivo. Sem essa coisa, né, de modificar substantivo, primeiro vem adjetivo, depois substantivo, primeiro, eu resolvi colocar um complemento, um advérbio na frente, depois sujeito e verbo, calma, precisa, só se você for dominar muito bem aí a sintaxe, aí você pode fazer essas graças, mas se não, gente, vamos lá no velho feijão com arroz, que é sujeito, verbo, complemento, para você formar uma frase, né, para você formar um período, e tá ótimo. E é assim que você vai conseguir ganhar tempo, né? Deixar seu texto claro e objetivo, sem precisar fazer essas estripulias, né? Como assim? Por assim dizer, essas estripulias, essas performances. Não precisa. Use conectivos corretamente. Então, galera, praticar a coesão textual para garantir que os parágrafos convertem entre si, de forma lógica e coerente e coesa. Lembra que eu falei para vocês lá na redação que vocês viram? Sendo assim, dessa forma, né? Em primeiro lugar, nesse sentido, então, resumindo, em síntese, portanto, né? No entanto, todavia, por conseguinte, tudo isso, gente, são conectivos que vão amarrar, conversar entre um período e outro, entre um parágrafo e outro. Né? Então, se você utilizar aí os conectivos de forma adequada, nossa, seu texto vai ficar excelente de ler, ele vai ficar leve, o leitor vai ler do começo ao fim, entendendo ali a lógica que você quis trazer, né? Por quê? Porque você foi coeso, certo? Galera, e por fim, né, e não menos importante, pelo contrário, acho até bem mais importante de tudo que foi falado aqui, eu trouxe para vocês um tema, tá? Um tema.
Depois eu quero saber com a Isabela se nós vamos ter mais uma aula antes dessa prova. Eu acho que sim, né? Porque hoje é dia 14, acho que nós vamos ter outra aula. Por quê? Na próxima aula, mesmo que que eu trabalhe um assunto de língua portuguesa, não tem problema, eu vou separar um tempinho para trazer conectivos para vocês. Então, eu tenho uma série de conectivos que eu posso trazer para vocês para clarear um pouco, né, a visão de vocês acerca aí da coesão, né, dos elementos coesivos. Tá, gente? Então, fica aí a dica. Numa próxima aula, além de um assunto de língua portuguesa, eu vou trazer também para vocês alguns conectivos interessantes. Bem, e para finalizar nossa aula, eu trouxe um tema. Então, por que eu trouxe esse tema, gente? Eu vi que, assim, pesquisando, os temas muito recorrentes sempre habilidades técnicas, patriotismo, né? Respeito aos direitos humanos, né? Cidadania, né? O exercício da cidadania. Isso tudo é muito importante, gente, é extremamente importante para qualquer profissão. E não é diferente para a área militar. Mas tem um assunto na área militar que que é especial, né? Que é a ética. Vocês sabem o que é ética? Deixa eu ouvir vocês aqui. Vocês sabem o que é exatamente, o que seria ética? Você ser um profissional ético? Ou o que seria ética dentro da carreira militar? Vocês sabem? E aí, galera? Fala para mim. Fala comigo. Vai lá, Jonathan. Vai lá, Cauã. Cadê Arthur? Que respeita os direitos humanos? Sim, é o respeito. Mas, além do respeito, Jonathan, a gente tem também o desempenho. Desempenho, não. Não é bem o desempenho. Isso aí é habilidade, né, Renan? O desempenho seria mais a habilidade, né? Mas, quando a gente fala de ética, a gente fala de integridade. É a pessoa ser íntegra. Vou te dar um exemplo. Será que você é a mesma pessoa, age da mesma maneira quando não tem ninguém olhando? Será? Isso é integridade. E, por exemplo, outra ética. Eu preciso ter ética quando eu falo do direito do outro, né? Quando eu tenho que respeitar o limite do outro. E quando eu ultrapasso o limite do outro, eu estou sendo antiético. Eu estou invadindo um espaço que não é meu. E isso é antiético. Isso é falta de integridade. Quando ninguém está olhando, né? Quando eu falo ninguém está olhando, não é no sentido literal, né? Não é isso. É você exercer suas funções sem se preocupar em pensar se você está errando ou não. Por quê? Porque você sabe que você está certo. Você não está cometendo erro nenhum. Por quê? Porque está dentro da ética. Está dentro do que é considerado correto. Então, se você tiver isso em mente, né, a integridade diante das funções, diante do outro, né, do próximo, né, o ser humano, você está sendo um sujeito ético. Você está praticando a ética. Quando você não invade o espaço do outro, né, você respeita a opinião do outro. Sim, espalharem boatos sobre mim, antiético, com certeza, além de ser uma fofoca, né? Além de ser fofoca, coisa que é feio, horrível, é antiético também. Imagina você, vou te dar um exemplo. Nós, professores,
Nós não podemos e não devemos e nem fazemos isso. Um aluno vem conversar com a gente sobre um assunto, às vezes até um assunto particular. Nós não podemos sair falando para outras pessoas. Né? Se a gente quiser ajudar aquele aluno, de repente aquele assunto que ele conversou com você, exige ajuda, né? É uma ajuda que o professor percebe que ele precisa de ajuda. Ele tem que procurar uma pessoa, um profissional, seja lá um psicólogo da escola, um psicopedagogo, para ajudar o aluno naquele sentido. Mas isso ele também só pode fazer mediante autorização do próprio aluno. Né? A gente não pode sair espalhando. É a mesma coisa um médico. Você acha que o médico pode sair espalhando que o fulano está com uma doença grave? O paciente dele está com uma doença grave? Ele pode fazer isso? Isso é antiético. Né? Vai de encontro a tudo que ele aprendeu durante toda a carreira dele. Né? Um psicólogo, ele ouve muitas confidências. Ele pode sair espalhando para as pessoas, para os outros pacientes que chegarem ao seu consultório. Ele pode sair contando que fulano é isso, fulano fez isso, fulano... Pode? Também não. Por quê? Exatamente, Jonathan, porque isso é manter a ética profissional. Ele está sendo um profissional ético, né? Então, e dentro da carreira militar, como é que funciona? Então, eu quero que vocês pesquisem muito, bastante, muito sobre ética e compromisso como serviço público na carreira militar. Então, como é que funciona a ética e o compromisso na carreira militar? Beleza? Então, eu quero que vocês tragam repertórios na introdução ou exemplificações boas, tá? Repertório no desenvolvimento 1, repertório no desenvolvimento 2 e uma boa conclusão. Beleza? É para fazer uma redação, não é pesquisa, não. Vocês vão pesquisar para você poder conhecer o assunto e fazer uma excelente redação, tá, Eduardo? Mas é a redação que eu quero que vocês façam com esse tema aqui. Tranquilo? Conseguiu entender? A pesquisa é só para você entender o que seria a ética, tudo que a gente discutiu aqui, tal. Aí você quer, né, falar um pouquinho mais sobre isso? Ok, vai pesquisar. Mas não use em nada que você pesquisou. Tenha a sua opinião própria. Beleza? Então, gente, olha, eu agradeço a presença de vocês nessa aula bacana, que eu gostei muito de falar sobre essa parte, né, de dicas, né, de estudo, e eu quero que vocês pratiquem. Tá, já ouviu uma história? Pois é, Jonathan, isso é complicado, né, Jonathan? Você ouvir que sua mãe punia, soube que a psicóloga perdeu. Pois é isso que acontece, ela tem a sua licença cassada, né? Porque ela foi antiética, exatamente, Jonathan. Então, é isso, galera. Mãos na massa, façam suas redações, conversem com a Isabela, mandem para mim, eu vou corrigir, eu vou tentar corrigir o máximo que eu puder no tempo hábil para enviar, dar um feedback a vocês, beleza? E no mais, estudem sem cessar, que eu quero vocês lá, ó, ocupando aquela estrelinha lá na área militar. Beleza, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Isabela. Tchau, Zira. Obrigada.